Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pretoteca. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Alves, sigo tocando esse espaço de diálogo para a gente falar sobre nós e trazendo, claro, sempre grandes personalidades, grandes histórias e agora que a gente está nesse momento olímpico ainda, trazendo, claro, atletas para contar um pouquinho da história deles aqui no Pretoteca e também falar aí da expectativa de medalhas nessas Olimpíadas de Paris. Estou hoje aqui, tenho a honra de receber o Cláudio Roberto, ele que é medalhista olímpico, ganhou medalha em Sydney, na Olimpíada de Sydney em 2000, no revezamento. Ele também faz outras provas, vai contar tudo pra gente, né, Cláudio? Queria já agradecer sua presença aqui no Pretoteca, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa história dentro do atletismo, né? Ainda mais agora, em tempos de Jogos Olímpicos, né? Então, a gente está vivendo praticamente 24 horas aí a Olimpíada, né? Assistindo, acompanhando. Atletismo começou agora, né? Vendo as medalhas aparecendo, então tudo de bom. Ah, é muito bom, né, Cláudio? E dá aquela nostalgia, né? Aquela nostalgia de ficar vendo o pessoal agora e lembrar de tudo que você já passou? Ah, dá sim. A gente sabe o que eles estão sentindo no momento, né? Antes da competição, no momento da competição, né? Aquela questão de terminou a prova, você perdeu, não ganhou medalha, ou aquela questão de você ganhar a medalha. Então, são sentimentos, um mix de sentimentos você acabou. Eu fui a duas Olimpíadas, né? Fui em Sydney e fui em Atenas. Então, você viveu tudo isso, né? Então você acaba sabendo o que é que eles passam, né? Em todos os sentidos. E, Cláudio, então conta um pouquinho pra gente sobre essa sua conquista de medalha, né? Foi ali em 2000, na Olimpíada de Sydney, né? Queria que você contasse pra gente como é que foi. Foi no revezamento, né? Mas qual exatamente? Bom, foi no revezamento 4 por 100 metros, tá? Naquele revezamento eu fui como reserva, né? Eu era a reserva do Claudinei Quirino. Então, coincidiu dele estar na final dos 200 metros e ter a preliminar do revezamento 4 por 100. Então, para ele descansar, né? Não podia ele ia correr praticamente ao mesmo tempo as duas provas. Ele foi para a final dos 200 metros e eu entrei no lugar dele, fechando o revezamento 4 por 100. Na final, eu não corri, quem correu foi o Claudinei Quirino, mas no caso, como eu corri, eu me tornei medalhista olímpico também, né? Mas ao pódio só sobe os quatro que correram a final. No Entendi. entanto, eu tenho uma medalha olímpica. Ah, claro, claro, o feito tá feito, né? Aquele feito tá feito e a medalha tá conquistada. Agora, Cláudia, eu queria saber quais foram as maiores dificuldades na sua vida para chegar a esse nível de medalhista olímpico, né? A gente sabe que é um esporte de alta intensidade, né? De alta performance, né? Os atletas, principalmente atletas como você, que é da categoria de atletismo mesmo, né? Realmente alta performance, né? Então, como que era a sua vida antes de você ir para as Olimpíadas? Treino? O que você precisou abdicar na sua vida para se dedicar a isso? Abdicação, essa é a palavra, né? Você tem que abdicar de muita coisa que é da rotina de um adolescente, digamos assim. Eu comecei com 15 anos de idade, né? Aconteceu muito rápido na minha vida o atletismo. Eu descobri o atletismo e em 3 meses já era campeão brasileiro, já era o melhor do Brasil na categoria sub-18, né? Não demorou muito, já era o melhor do Brasil na categoria sub-20. Tudo isso morando no Piauí. Depois que eu fui para São Paulo, já adulto, né, fui atrás do meu sonho olímpico, né, e foi onde tudo aconteceu. Mas essa questão de abdicar de muita coisa, continuar, não dos estudos, né, o estudo sempre caminha lado a lado com o esporte, né. Então, total que em busca desse sonho olímpico também veio bolsas de estudos em São Paulo, então eu juntei as duas coisas, né, o útil ao agradável, né, fui para São Paulo estudar e em busca do meu sonho olímpico, né? Então, essa coisa de deixar a família para trás, né? Isso para trás entre aspas, né? Você está longe, né? Hoje em dia está muito mais pertinho. Antigamente, dependia do orelhão para ficar ligando, né? Hoje não, hoje é tudo mais fácil, né? Então, a família longe, então, essa questão de digamos, uma outra cultura, pessoas diferentes, uma nova rotina de treino, né? Porque é outra cidade, você sai do Nordeste, do Piauí, vai para São Paulo. Então, é muito diferente. Então, são coisas que acabam acontecendo que você tem que se adaptar, né? Então foi tudo uma questão de adaptação. Graças a Deus me adaptei rápido, né? E não demorou muito, eu estava dentro da seleção brasileira
indo para os grandes eventos. E como que a sua família, né, ela te apoiou nesse processo todo, né? Era tão novo, né? Um menino, né, indo para outro estado, né, para outro lugar. Como que foi o apoio da sua família também, a estrutura, enfim? A minha família sempre foi muito humilde, né? Então era questão de buscar um sonho e ao mesmo tempo uma oportunidade de vida, né? Então, para um atleta chegar num alto nível, tem que ter o apoio da família, é super importante, né? E eu tive esse apoio de pai, mãe, tio, né? Avó. Então, para mim não faltou isso, né? Essa questão de incentivo da família, né? Que me apoiaram desde o início ali nas competições escolares, né? Até o fim, né? Até o fim dos ciclos olímpicos. Então, sempre tive esse apoio, nunca faltou, o que é mais importante, né? Quando se tem o apoio da família, o amor da família, tudo fica mais fácil. E a oportunidade, né? Você falou sobre uma coisa muito importante, a oportunidade, né? A gente precisa agarrar essas oportunidades. A gente está vendo aí grandes atletas, né, se mostrando. A gente teve já uma medalha de ouro no judô, agora há pouco também de uma mulher preta, um feito, a primeira medalha de ouro do Brasil nessa Olimpíada de uma mulher preta ainda. É tão emblemático, tão representativo para a gente, né, Cláudio? A gente teve também a Rebeca ali na ginástica. A gente tem ainda tantos atletas que têm tanta chance de medalha ainda no Brasil, e eu tenho certeza que as histórias se batem, né? As histórias são muito parecidas, sempre aquela oportunidade, né? Faltava só aquela oportunidade e essa pessoa, quando pegou, agarrou e foi para cima. Foi assim com você também, Cláudio? Foi assim também, né? Essa questão do preto, né? No país onde a maioria, ou mais de 50% da população é preta, poderia dar nisso, né? Atletas, né? A grande quantidade de atletas pretos e na quantidade sai a qualidade, né? Ganhando medalhas. E comigo foi assim também, né? Sempre tem aquela questão de você sair, você chegar num novo lugar, pessoas te olharem diferente, né? Nunca senti aquela questão de preconceito mesmo, né? Nunca. Talvez por ser nordestino, as pessoas não colocam muita fé, né? Não pode botar fé, mas, assim, aquela coisa afinco mesmo, a fundo de preconceito, graças a Deus nunca tive. Mas sempre também a gente tirava de letra, né? Nunca me preocupei muito com isso, não. Hoje a gente tem a preocupação maior, porque as coisas hoje estão muito mais claras, né? Muito mais evidentes, né? Mas antigamente não, era aquela coisa mais. A gente se prendia mais, não tinha mais medo, né, de repente tá reagindo, né? E hoje não, tá muito diferente. As pessoas estão espontaneamente, né? As pessoas estão tendo uma reação melhor com relação a isso. Mas foi uma coisa que eu sempre fui muito bem resolvido, muito bem esclarecido, né? Sempre tive as respostas da ponta da língua ali para as pessoas. Às vezes não, às vezes o silêncio é a melhor resposta, né? Então, para mim, foi bem tranquilo com relação a isso, né? E espero que daqui para frente também as coisas continuem mudando, que fique bem mais claro, né? Que a educação das pessoas com relação a isso sejam muito mais evoluídas, né? Sim, é o que a gente espera, né, Cláudio? A gente tanto dialoga sobre essas questões, sempre trazendo à tona, trazendo luz ou escurecendo, como a gente fala aqui no Pretoteca, essas questões, e é sempre muito importante mesmo para fazer ser entendido, né? Nos fazer ser entendidos. E, Cláudio, quando você trouxe essa medalha para casa, como é que foi para a sua família, né? Houve uma mudança também de vida, em relação à remuneração, essas coisas. Isso teve um retorno para você também, financeiro, para você e para sua família? Deixa eu te contar uma história com relação a essa medalha, que talvez você não saiba, né? Essa medalha, como eu falei a você, que eu não subi ao pódio naquela Olimpíada, né? Porém, eu tinha direito. Acredita que essa medalha chegou 20 anos para chegar no meu peito? Eu não 20 acredito, anos. gente. É uma história bem comprida. Mas houve um erro. Ela inteira para gente, pode contar. Houve um erro do comitê organizador daqueles jogos, onde a medalha não foi entregue a mim, né? Que deveria ser entregue ali a sei lá quem, se aos atletas, meus colegas, se a algum dirigente do Brasil, sei que essa medalha não foi entregue. E eu, na hora, fiquei procurando, né? Não foi entregue, ninguém pegou a medalha, só que na época a gente tinha que voltar rapidamente
para a Vila Olímpica, porque era a última prova do programa, né? Então, a gente já ia voltar para o Brasil, né? Tínhamos que pegar as coisas na Vila Olímpica e ir para o aeroporto para poder retornar. E ficou do Comitê Olímpico Brasileiro ver essa questão da medalha. Isso duraram 20 anos. Voltei para o Brasil sem medalha. Você acredita que eu não tive nem coragem de voltar para Teresina, minha cidade, na época? Né? Na época, né? Eu morava em São Paulo. Todo mundo, quando ganha medalha, vai para suas cidades, porque a medalha mostrar a medalha para a família, amigos, imprensa, né? Eu fiquei, porque não tive coragem de voltar para minha cidade sem a medalha. Era um medalhista olímpico sem a medalha. Creio que o único medalhista do mundo, né, medalhista olímpico sem medalha. Nisso fiquei em São Paulo, cumpri com alguns outros compromissos pela Europa, né, que eu tinha que fazer algumas competições. Enfim, corri atrás de dirigentes, corri atrás de pessoas, né, esclarecidas que poderiam estar me ajudando para ver a questão da medalha. Sei que essa medalha nunca apareceu, né? Teve um ano, em 2016, um repórter, né, fez uma reportagem muito grande, né, de um jornal grande de São Paulo sobre isso, e Paulo Conde, o nome do repórter. E ele não deu em nada, né? E foi atrás de muita gente, tudo. O comitê organizador daqueles jogos, quando termina os Jogos Olímpicos, já se acaba, né? Então não encontrou ninguém daquele comitê, né? Então, cadê a medalha? E nada. Pouco tempo, um ano depois, o meu colega André Domingos, também do revezamento, que correu um revezamento, ele fez uma réplica da medalha para mim, né? Porque ele via a minha angústia, eu era considerado medalhista olímpico, ia a palestras como medalhista olímpico, só que eu não apresentava a medalha, né? Às vezes a pessoa quer ver, numa palestra, quer ver mais a medalha do que palestrante, né? Então, foi uma frustração muito grande que eu tive com relação a isso, né? E nisso, o meu colega de revezamento, o André, resolveu fazer uma réplica. E foi muito bacana, fez uma homenagem, inclusive uma reportagem grande da Band, né, que foi em Jaú, interior de São Paulo, né, fazer essa reportagem, porque era lá onde eu morava, nessa época. Depois, em uma plena Assembleia Geral da Confederação Brasileira, né, do qual eu faço parte, em São Paulo, foi feita essa homenagem para mim, né, também com a reportagem da Band. Então, foi bem legal, foi bem emocionante, chorei muito, né, com essa réplica. Né? Então, ou seja, agora eu tinha uma medalha olímpica para poder mostrar para as pessoas, para a minha família, para as crianças, né, para os lugares que eu ia fazer palestra, né? Então, foi um peso muito grande que saiu das minhas costas, né? Eu tinha uma medalha olímpica. Era uma réplica, mas era uma medalha olímpica, né? Não demorou muito, 2 anos depois, 3 anos depois, desculpa, 2019, aquele mesmo repórter anterior que me procurou para fazer uma reportagem grande na Folha de São Paulo. Ele me procurou e falou: Cláudio, eu estou numa grande emissora agora. Vamos rever aquela história? Vamos atrás da sua medalha? Não pensei 2 vezes. Vamos embora. Vamos atrás da sua medalha original? Vamos embora. Veio um repórter aqui, ficou 3 dias, fez a matéria, né? Enfim, já tinham ido atrás da medalha, né? Foram atrás do Comitê Olímpico Internacional junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, né? E, finalmente, o Comitê Olímpico Internacional reconheceu o erro, na época, né? E falaram que iam enviar medalha para mim, né? E, como foi 2020 isso, né? Isso que eu disse 20 anos depois. Como era a época de pandemia, né? As empresas não tinham como confeccionar uma nova medalha, não dava para fazer. O que eles fizeram? Pegaram uma medalha que estava no museu, uma medalha da época que estava no Museu Olímpico, na Suíça, né? Uma medalha original, e resolveram enviar a mim, né? Mandou para o Brasil, né? E o Comitê Olímpico Internacional exigiu que fosse feita uma cerimônia de premiação para mim. E isso foi feito no Troféu Brasil de Atletismo, que é o nosso campeonato brasileiro, né? Em São Paulo, lá no Centro Olímpico. Então, no final da competição, né, foi montado todo um pódio olímpico, toda uma cerimônia. Meus colegas estavam lá, meus colegas de revezamento, montaram o pódio. Um representante do Comitê Olímpico Brasileiro
E estava lá, que era o Rogério Sampaio, do judô, o representante do Comitê Olímpico Internacional, o Bernard Hasman, né, do vôlei, me entregou a medalha, fez a premiação da medalha. Enfim, a medalha chegou até a mim, história, né? E hoje eu tenho a medalha para poder mostrar para o mundo inteiro. Linda, que coisa linda. Ou seja, eu estou eu chocada. era o único atleta, eu era o único atleta no mundo sem atleta medalhista olímpico sem uma medalha olímpica. E eu fui o único atleta no mundo que ganhou a medalha olímpica em 2020, que era o ano que era para ser os Jogos Olímpicos, e não foi. E foi o único atleta que ganhou a medalha. E aí? Loucura, Cláudio, que loucura, que loucura. E calma aí, ó, tem muitas partes dessa história que eu quero perguntar. Mais uma delas veio o pedido de desculpa, claro, mas o que eles justificaram? Porque onde foi parar a sua medalha? Daquela época? O que eles justificaram para você? Não conseguiram justificar, somente falaram que houve um erro, né? Houve um erro. Mas não falou se a gente se enganaram, eles não sabem justificar. Se enganaram e não conseguiram entregar a medalha. Porque os Estados Unidos, que ganhou, né, aquele revezamento, né, foram campeões, nós prata, e teve um atleta que correu na mesma situação que eu, Tim Montgomery, que foi até ex-recordista mundial de 100 metros. E ele recebeu a medalha de ouro dele. Né, e a minha não foi entregue. Né, e a minha não foi entregue. Também eu não sei como que a medalha dele foi entregue, se foi para alguns dos colegas ou para algum dirigente. Só sei que, para mim, essa medalha não foi entregue. Para a equipe não foi entregue a minha medalha. Né? E, no caso dos Estados Unidos, que tinham mesmo um atleta na mesma situação que eu, recebeu a medalha. Então, foi muito estranho. Né? Então, foi um erro grotesco mesmo. Que loucura, é grotesco, né? E horroroso, porque imagina um atleta ganhar e não receber a medalha. Você tem as duas aí? Você ainda tem a réplica, Cláudio, também dessa medalha? Detalhe, o Comitê Olímpico Internacional falou que a réplica, eu tinha que enviar a réplica lá para a Suíça, porque eu não poderia ficar com 2 medalhas olímpicas. Ué, gente, mas uma réplica não é uma medalha olímpica, é uma réplica, não, né? É uma réplica, a gente não entendeu nada. Vocês falaram que tinha que enviar a medalha, não sei se queriam uma prova, né? Eu só sei que eles falaram, não, mas o Cláudio tem uma medalha, né? Eles foram pesquisar, falaram, não, aquela é uma réplica, né? Aí foi onde eles ficaram convencidos, só que não se contentaram e pediram que eu mandasse, com uma condição, que eu mandasse a réplica para ele, que ele viria. Até pensei, será que não é a mesma? Né? Só que não, tem um peso diferente, né? Não é a mesma. Então, teve essa situação. Prata mesmo, né? É prata, né? Isso, medalha de prata, exatamente. Gente, Cláudio, e como que ficou a sua cabeça esses anos todos, né? Porque, assim, às vezes você acha que você está nadando contra a maré, né? E um descaso também, né? Eu acho que é muito descaso isso. Como que ficou a sua cabeça nesse tempo todo? É o que eu falei, frustração, né? Porque você não ter a medalha, ser considerado medalhista olímpico, não ter a medalha, você poder mostrar, né? Você ir para... Agora imagina, você toda vez ter que contar essa história, não tem uma medalha porque é isso ou aquilo. No início, eu cheguei até a mentir, né? Antes de receber a réplica, eu mentia. Quando eu morava em São Paulo, quando eu vinha para Teresina, eu deixei, que ninguém ficou sabendo dessa história. Aí eu deixei a medalha em São Paulo. Quando eu estava em São Paulo, eu falava, não, deixei minha medalha em Teresina, na casa da minha família. Então ficava essa situação, porque eu não tinha coragem de contar que eu não tinha uma medalha olímpica. Eu era uma medalhista olímpica, mas não tinha, entendeu? E eu ia atrás de um, de outro, não tem jeito. Em 2003, no Pan-Americano de Santo Domingo, do qual eu estava presente, um dirigente do Comitê Olímpico Brasileiro chegou até a mim e falou, Cláudio, infelizmente, o Comitê Olímpico Internacional, né, com a sua situação, se sensibilizaram, mas falaram que não tem como fazer uma outra medalha olímpica. Como não? Né? E eles mandaram para você um pin olímpico, um broche de prata. E mandaram o broche foi entregue para mim no Pan-Americano de Santo Domingo. Né? E eu, muito educado, recebi o broche, né? E pensei, sim, mas e cadê a medalha?
né? E como eu falei, sempre fui muito educado com relação a isso, né? Sempre obedecendo a hierarquia, né? Porque se fosse um outro atleta um pouco mais esquentado, você ia atrás dos direitos, eu ia procurar a imprensa, ia fazer um auê, né? E eu sempre fui ali tranquilo na calma, só sempre esperava que um dia essa medalha viesse em vida, né? Ainda, porque olha, não foi fácil, não foi fácil. Confesso que chegou uma hora que nossa, eu vou, principalmente quando eu recebi a réplica, eu vou desistir, né? Eu vou desistir porque acho que essa medalha não vem mais, né? Foi feito um pouco caso, né? Eu vou perceber se não houve. Só depois de que veio o repórter e fez essa reportagem com uma grande emissora, é que parece que abriram os olhos e finalmente resolveram fazer uma forcinha a mais, né, para poder essa medalha vir. Que loucura, né, Cláudio? E você acha que, de repente, se fosse... Você sentiu que também teve um descaso em relação a uma pessoa, é uma pessoa mais humilde, não, tá tudo bem, ele nem vai atrás. Você sentiu que em algum momento era isso também? As pessoas estavam sentindo isso? Sim, porque pelo meu jeito de ser, né? Sempre fui muito tranquilo, muito tímido, eu nunca fui de brigar, bater na mesa e reclamar pelos meus direitos, né? Lógico, eu sempre fui atrás disso, mas de uma maneira mais tranquila, mais educada, né? Eu nunca fui espalafatório, assim, nunca... então, ele é tranquilo, né? Então, acho que talvez se eu fosse diferente, talvez teria vindo antes essa medalha, né? Se eu tivesse ido para a imprensa mesmo, se tivesse batido o pé e falado, eu quero minha medalha, né? Talvez teria vindo... Mas não é da minha pessoa, né? A minha essência é essa, né? Então, não tinha como eu ser diferente, entendeu? Então, mas assim, as pessoas perguntam com relação, Cláudio, você perdeu muito dinheiro, por que você não processa, né? Porque, olha, não, acho que essa história que aconteceu é muito mais rica do que, de repente, o dinheiro que eu viesse a ganhar. Por quê? Se eu tivesse recebido essa medalha em condições normais, era uma medalha que foi entregue, não foi no pódio, seria entregue na mão. Quem aparece são os 4 titulares que correram aquela final. Cláudio nunca ia aparecer, né? E seria assim, né? Nesse caso, por Cláudio ser lembrado daquele revezamento, acho que Deus escreveu essa história. Teria que acontecer tudo isso, entendeu? Então, por que eu vou entrar na justiça, sendo que é uma história muito linda, uma história muito especial, porque eu posso estar contando para todo mundo, né? Foi com essa história que eu subi no pódio olímpico. Foi com essa história que apareci, que de repente eu fiquei mais conhecido do que os 4 que correram a final. Então, houve uma valorização da minha participação naquela Olimpíada, naquele revezamento, né? Além de valorizar mais ainda aquela conquista com os meus companheiros, né? Então, foi muito especial. Então, foi essa questão de aparição, de valorização da minha participação. Em condições normais, isso não teria acontecido. Então, valeu muito a pena a frustração, valeu muito a pena ter esperado os 20 anos, porque aconteceu de uma maneira muito especial. Ai, que bom, Cláudio, que teve um final feliz, né? Porque imagina, gente, você ficar sem a medalha, mas que bom que teve um final feliz. Que história, hein? Uau, eu estou impressionada, não conhecia a sua história e com certeza acho que todo mundo que está ouvindo agora, acompanhando a gente aqui no Pretoteca, talvez não conhecia realmente a história de Cláudio, que ficou para a história agora, né? Você realmente ficou marcado. E Cláudio, para a gente já começar a encerrar nossa conversa aqui, que o tempo já está estourado, mas eu queria saber qual que é a sua relação com o esporte hoje, né? Depois desses anos de atletismo, né? De atleta olímpico também. Hoje, qual é a sua relação com o esporte? Como você enxerga também o esporte no Brasil, os incentivos? Bom, hoje eu faço parte de um programa da Confederação Brasileira chamado Ídolos de Atletismo, né? Que são atletas medalhistas em campeonatos, em Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais, né? Hoje somos mais ou menos em 30 atletas, né? Tanto do passado como da atualidade, né? Que estejam em ação ainda, né? Inclusive, entrou mais um para esse grupo de medalhistas olímpicos, que foi o Caio Bonfim na marcha atlética, né? Então, direto nós estamos participando de eventos do patrocinador
da Confederação Brasileira, com palestras, né, em empresas, né, em universidades, escolas, né, participando de grandes eventos, né? Então, é uma maneira da gente estar divulgando a nossa história e, é claro, divulgando o atletismo, né? Divulgando saúde, né? Ofertando saúde para as pessoas, né? Então, isso é muito bacana. Essa é a relação que eu tenho. Sou treinador de atletismo, né? Treino atletas, tive projetos sociais, né? Estou tentando retomar mais uma vez esses projetos sociais. Adoro trabalhar com crianças e adolescentes, né? Então, é uma vida dedicada ao atletismo, né? Sou personal trainer, né? Tenho meus clientes, né? Então, trabalho com atividade física, exercícios físicos, né? Então, sempre estou ali nessa parte esportiva, né? E com relação ao nosso esporte, né? No geral, aquela coisa, a coisa que é unanimidade, né? Aquela questão de apoio, né? Temos certos apoios? Sim, temos apoios, temos bolsas atletas e tudo, que são ofertadas depois que eles chegam, né, no auge, né, depois que eles se tornam olímpicos, né, ou estão para se tornar olímpico. Mas, infelizmente, ainda falta aquela massificação do esporte, aquele incentivo do esporte para aqueles que estão iniciando, para as crianças, adolescentes, uma valorização maior da nossa educação física. É assim, o esporte, eu costumo dizer que o esporte não é só uma ferramenta da educação, é também da segurança, é também da saúde, que é o alicerce, né, para uma administração pública, seja ela municipal, estadual, federal, né? Então, é muito importante o esporte. Viajei o mundo inteiro e a gente vê o quão é importante o esporte para esses países, principalmente os de primeiro mundo. Né? Então, esporte faz parte da vida, né? É criança, é adulto, é idoso, né? Tem que estar presente na vida das pessoas o esporte. O esporte é saúde, né? Tem sempre esse ditado, esporte é saúde. Realmente é, né? Seja ele para promoção da sua própria saúde, né? Para qualidade de vida e até mesmo para alto rendimento, né? Então, acho que falta isso, falta essa promoção ao esporte, né? Incentivo ao esporte, iniciar o esporte, essa massificação que nós não temos, infelizmente. Sim, e são nesses tempos de Olimpíada que isso vem à tona, né? Mas a gente quer que isso seja o tempo todo, né, Cláudio? É verdade, não adianta isso vir à tona só de 4 em 4 anos, né? Tem que ser o tempo inteiro, né? A gente chama de ciclo olímpico, né? Então a gente tem que estar promovendo o esporte. Acabou a Olimpíada, já é uma continuidade, né? Já tem que pensar daqui a 4 anos, já tem que pensar nas crianças. Opa, de repente, esse grupo de atletas aqui pode estar pronto para daqui a 4 anos, daqui a 8 anos. Então, não adianta pensar nos atletas somente quando eles estão ali às vésperas de uns Jogos Olímpicos. Não dá tempo. Um ciclo olímpico ele demora de 4, 8 anos ou até 12 anos. Né? Então, é desde o início mesmo. E a gente começa onde? Com as crianças. É ali que começa a se formar um grande campeão olímpico. É isso. Cláudio Roberto Souza, medalhista olímpico com a medalha na mão de prata no revezamento, no atletismo. Cláudio, que prazer, que honra de contar sua história aqui no Pretoteca. Foi um prazer imenso, eu fiquei surpresa. Ia começar a nossa conversa por um lado e ela tomou outro lado que muito me agradou. Então, Cláudio, te agradeço demais por essa disponibilidade de conversar aqui no Pretoteca e desejo todo o sucesso do mundo e vamos juntos agora torcer para os nossos atletas do Brasil. Eu que agradeço, né? É mais uma oportunidade de estar contando essa história. Eu adoro contar essa história, né? É tanto que você nem perguntou sobre a história, mas aí não, já vou colocar essa história. Ela é maravilhosa. Tem que ser falada, entendeu? Então, eu até falo que essa é uma grande injustiça, que é um atleta participar e não subir ao pódio olímpico, assim como outras modalidades esportivas. O vôlei, o futebol, o basquete. Os reservas também sobem, mas no caso do atletismo não sobe. Então, acho isso um erro muito grave, né? Se ele correu, ele tem que subir também, não só os 4 que correram a final, né? Exato. Então, é grave isso. Mas, enfim, e vamos cobrar, vamos feliz.
Que bom, Cláudio. Eu te agradeço demais mais uma vez aqui ao Pretoteca. Agradeço também a você que ficou aqui com a gente até agora, acompanhando pelo nosso YouTube, também pelo nosso Spotify. Vamos juntos continuar torcendo para os nossos atletas de todas as modalidades, atletismo, todas as modalidades, porque a gente torce, a gente fica louco e a gente vai trazendo, claro, mais atletas aqui durante essa Olimpíada para conversar com a gente aqui no Pretoteca. Cláudio, te agradeço mais uma vez e muito obrigada. Até o próximo Pretoteca, na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite. Até lá!